Então vamos lá, hoje eu vou contar o dia que eu quase pedi demissão da minha própria empresa e quase jogava tudo pro alto por uma situação que eu acredito que a maioria dos empresários deve estar passando. Então esse é um relato pessoal, vou te contar um pouco da minha história e como foi que eu saí desse ciclo infinito de trabalho e de começar a viver minha própria vida. Então o que é que aconteceu? O ano era 2020, foi no início da pandemia, eu tinha uma loja de açaí e que logicamente, como o negócio era um negócio físico, porque as pessoas transitavam na frente, entravam na loja, sofreu muito ali na pandemia, porque eu precisei fechar a loja. E ela ficou assim, ó. Ela ficou de pé por um fio, um único fio. Então, o que é que aconteceu? Quando a pandemia veio, que eu precisei fechar a loja, eu precisei colocar meus 2 funcionários que eu tinha na época em casa, porque não tinha ônibus, não tinha deslocamento para eles virem e voltarem para casa. Então eu entrei num ciclo absurdo, entrei num ciclo infinito. Eu tinha acabado de deixar o quartel, porque eu era militar, e estava focando nesse negócio para expandir esse negócio e vender essa empresa. Então eu já tinha montado todo um plano pessoal, aí veio a pandemia e precisou fechar, tá? E naquela situação eu me vi indo para comprar as frutas de manhã na Ceasa, porque para quem não sei se você conhece a Ceasa, mas aqui no Nordeste é um lugar onde você compra frutas e verduras mais em conta, mais barato, e eu comprava muita fruta e verdura, porque eu tinha uma loja de açaí e tinha que fazer muito preparo com frutas. Então tinha que chegar cedo, porque era um acesso limitado no meio da pandemia, pouca coisa, as coisas acabavam muito rápido. E então eu tinha que ir de manhã para a Ceasa, comprava as frutas, ia para minha loja, abria uma loja mais ou menos umas 7 horas da manhã, eu organizava toda a loja, e ligava tudo, limpava tudo e ligava o iFood. Era a única forma de o cliente comprar comigo com a pandemia. Então eu esperava tocar um pedido, então eu fechava o iFood, preparava o pedido, fechava a loja e entregava o pedido eu mesmo, porque estava numa escassez de motoboy naquela época, porque todo mundo queria motoboy, porque tudo virou delivery, as empresas ainda não estavam organizadas e as maiores empresas da cidade pegavam todos os motoboys porque elas pagavam mais caro e eu não tinha condições de pagar 10, 15, 20 reais numa corrida para deixar um pedido de 30 reais, 40 reais, que era o ticket médio da minha loja. Então eu ia lá mesmo entregar, aí depois eu voltava, abria a loja, ligava tudo de novo e ligava o iFood. E esperava o iFood tocar, preparava o pedido, fechava o iFood e entregava esse iFood. Depois eu voltava e fazia isso várias vezes, todos os dias. No final da noite, que eu fechava mais ou menos umas 11 horas da noite, porque tinha que organizar tudo, eu estava exausto. Eu dormia pouco, porque na verdade no outro dia eu precisava comprar as frutas de novo, porque eu não podia comprar um estoque muito alto, porque eu não sabia o que é que ia acontecer, se havia algum decreto que ia fechar tudo de novo. Então já acordava às 5 da manhã e já saía, acordava rápido para ir na Ceasa de novo, tentando comprar as frutas lá antes que acabasse. Voltava para a loja e de 7 horas da manhã já estava lá na loja aberta de novo, então não conseguia tomar café direito, não conseguia almoçar porque eu estava na loja sozinho, não conseguia jantar, então eu me alimentava basicamente de coxinha, açaí, salada de fruta, era o que dava para fazer ali. Então eu estava sozinho, eu estava cansado e ainda me lembro, um certo dia eu estava lá, acho que foi uma situação bem emblemática porque alguém fez um pedido no aplicativo, não era iFood, foi no Rappi, um pedido gigantesco de uns 600 reais. E eu preparei todo esse pedido, entreguei o pedido e a pessoa cancelou o pedido. E o iFood, o Rappi, né, o aplicativo, simplesmente cancelou e a pessoa alegou que não tinha recebido o pedido. E eu não recebi por aquele pedido. E nossa, aquilo foi demais, cara. Assim, eu fiquei desconsolado. Então eu fechei o iFood, sentei lá no chão e eu tinha recebido um convite. Antes da pandemia, um pouquinho antes de começar, eu tinha recebido um convite para trabalhar no Banco Safra. Tinha uma proposta lá que era um bom salário, um salário fixo. E tinha recebido também uma proposta de um amigo para trabalhar na Jeep,
lá no financeiro da Jeep. Então, eu parei, pensei, falei, caramba, talvez seja mais fácil eu aceitar essa proposta do Safra, ou aceitar essa proposta da Jeep, ou trabalhar no banco, no escritório, porque eu passei 8 anos no exército trabalhando, sentado no administrativo, tinha a parte de serviço, a parte mais militar, mas eu tinha um salário fixo. Talvez seja melhor voltar para isso, descansar um pouco, porque eu estava exausto. E naquele momento, eu quis pedir demissão da minha própria empresa. Então, deixa eu me apresentar, eu me chamo Rodrigo. Eu já pensei em desistir de tudo que eu construí, mas o que me fez continuar não foi a coragem, porque eu não tinha perdido a coragem. Foi entender que aquele cansaço não era fracasso. Era só consequência de um modelo de negócio que me prendia dentro da operação e de uma situação que era pandemia. E que aquele modelo ele podia ser redesenhado. Eu poderia sair, eu não estava preso naquele negócio e eu iria sair daquilo. Então, eu estruturei esse negócio e aquela crise me fez montar processos, me fez montar rotinas, me fez montar diversas estruturas gerenciais, métodos que me fizeram sair desse sufoco e treinar minha equipe, motivar minha equipe, engajar minha equipe e redesenhar um modelo para que a minha empresa pudesse vencer independente do cenário. Então, depois de ter refletido, eu falei, não vou desistir de todo o meu sonho, de tudo que eu estou construindo. Essa loja já tinha, a pandemia foi em 2020, essa loja já tinha 2017, 18, 19, já tinha 4 anos e eu não iria desistir daquela situação. Eu falei, não dá. Por quê? Porque o peso de ser dono, ele é inevitável. Não tem como você não sentir o peso do negócio. O negócio tem um peso invisível, que ninguém vê. Ninguém vê o quanto pesa ser responsável por tudo. Se você tem um negócio, você vai entender do que eu estou falando, porque você é o que abre, você é o que fecha, você é o que compra, você é o que entrega, você é o que resolve as coisas do seu negócio. E tudo isso tem um peso e não dá para adoecer, não dá para falhar. Você não é só empresário, você é um sistema, você é o hora extra, você é o folguista. Isso vai te arrebentando com o tempo e você uma hora vai fraquejar, não tem como. Então eu cheguei a pensar justamente nisso, né? Se eu fosse um funcionário, a minha vida ela seria mais leve. Ela não seria tão carregada de tantos medos e tantas aflições de ser o dono do próprio negócio. Tá? Então, porque no banco eu ia ganhar uma coisa fixa, eu teria um salário, eu teria um horário, eu teria o final de semana, eu poderia ficar com minha família. Só que no fundo, cara, eu não queria deixar de empreender, eu não queria deixar de ter a possibilidade de construir um negócio que eu me orgulhasse. Eu só não queria mais ser esmagado por tudo aquilo que eu estava construindo. Eu não queria perder a minha vida por um negócio. Eu não queria ser esmagado por tudo aquilo que eu estava edificando. Só que eu fui entendendo nessa vida de empreender que o problema ele não está em você colocar muito esforço, não é. É falta de estrutura, pô. É falta de organização, é falta de clareza, é falta de método. Essa própria liberdade do negócio, ele vem com uma estrutura, ela vem com uma organização. Então, eu estava cansado, só que não era só pelo trabalho, era pela falta de direção, era pela falta de processo, era pela falta de rotina, porque não tinha ninguém que me ajudasse, era porque a empresa existia, só que eu era tudo ali dentro, nada rodava sem mim, então parece que, poxa, nem doente eu posso ficar, cara, porque se eu faltar um dia, já era. Então, ainda tinha um negócio mais perigoso, que era que de certa maneira, eu estava começando a odiar aquilo que um dia tinha sido meu sonho, que era empreender. Você sente, cara, que merda, bicho. Pô, desculpa o palavrão aí, mas você sente aquele sentimento de, pô, não tô gostando disso aqui. Então aquilo que você construiu acaba virando um pesadelo. Então, eu não virei essa chave da noite pro dia, né?
Não foi assim, esse dia e virou a chave, né? Mas eu despertei, cara, eu só tenho duas opções. Ou eu começo a me organizar aqui no meu negócio, organizar minha rotina, organizar a estrutura, entender o que é que eu tinha que fazer de forma essencial, o que é que era que necessariamente precisava ser comigo, e separar todo o resto. Todo o resto era delegável. Onde é que está o gargalo na minha operação? Preciso trazer uma pessoa, ensinar essa pessoa para ela seguir um método, um processo. E aí eu comecei a construir um negócio que rodava sem mim, sem me matar, sem necessariamente eu estar presente ali todos os dias. Então hoje, quando o empresário ele me procura, quando o empresário vem falar comigo, Rodrigo, eu tô exausto, eu tô cansado. Eu lembro exatamente de quando eu estava sozinho nessa época, fechando a loja e pensando, meu Deus do céu, eu quero jogar tudo fora, eu quero ir embora, eu preciso ser um funcionário mesmo, é melhor. Então é por isso que o meu mentorado não é só sobre motivação, cara, é sobre um método. Você tem que ter um método. Eu sempre foco aqui em 4 pilares, em resultados, processos, pessoas e tecnologia. RPPT. Resultados, processos, pessoas e tecnologia. Porque isso vai te ajudar a voltar a respirar. Se você foca em resultado, processos, pessoa e tecnologia, isso vai fazer você ter um gás maior no seu negócio. Então, se você está nesse ponto agora, se você sente que você está esgotado, se você sente que você não está conseguindo mais nem almoçar com sua família, se você não está conseguindo dormir com aquele peso de que você sente que alguma coisa vai desmoronar, você já acorda pensando com 1000 coisas para poder resolver. Em maio agora, dia 12 de maio, eu vou iniciar a primeira turma da minha escola Rumo ao Pódio. Que ele é um curso para quem já tem uma empresa, é um curso para quem já tem um negócio rodando, é um curso para quem já tem uma equipe, mas que quer resgatar a si mesmo. Porque essa questão do pódio não é só sobre o faturamento, é você viver bem com o que você está construindo. Então vai ter um link aqui na descrição para que você possa conhecer mais sobre a minha escola de negócios, o Rumo ao Pódio, tá? Então, se você já pensou em desistir, saiba que isso não faz de você fraco. Isso faz de você humano. Todo mundo vai passar por uma situação de desistência, por uma situação de credulidade, de não acreditar no dia de amanhã. Isso é a vida, tá? O que define é o que você faz depois desse pensamento. Quais são suas atitudes? O que define o que você se torna são as escolhas que você faz todos os dias. E se hoje você tem a possibilidade de continuar e salvar o seu negócio, talvez esse seja o momento ideal para você estruturar a sua empresa, porque você entendeu que a jornada ela é feita de forma estrutural, porque ninguém te fala isso. E é justamente isso que eu ensino no meu canal, eu ensino na minha mentoria e eu ensino na minha escola, no meu curso Rumo ao Pódio, tá? Se esse vídeo de alguma maneira fala com você, comenta aqui embaixo, deixa aqui na descrição, me conta qual o momento da sua empresa para a gente poder conversar, se você já pensou em desistir aí do seu negócio, se você já pensou em desistir, você assim como eu, deu a volta por cima, construiu um grande negócio, vendi esse grande negócio, construí outros negócios e hoje as empresas me dão essa liberdade, esse poder de escolha. Deixa aqui os comentários se você já conseguiu passar por esse momento e se você quiser aprender mais comigo aqui nessa jornada, se inscreve aqui no canal, vai ser um prazer ter você aqui para a gente poder conversar todos os dias. Toda semana tem vídeo novo, pelo menos 2 vídeos aqui por semana tem aqui para você aprender junto comigo e tem muito mais coisa vindo por aí. Então, lembre-se que às vezes o maior grito do socorro do empresário é o silêncio e aqui você não fica em silêncio. Te vejo no pódio.